Ouviu-se um zumbido alto. O homem estava deitado na cama e levou a mão à cabeça por causa de um som tão alto. Ele mal abriu os olhos, e de repente, seus olhos se encheram de medo. Eles se expandiram e ele ficou muito assustado e se perguntou o que estava acontecendo. Nas paredes de seu quarto, ele viu hieróglifos vermelhos e perguntou com medo o que eram. De quem são esses hieróglifos? Pare, ele desapareceu? Ele está delirando? Talvez isso seja uma fantasia, ou um sonho. Ele se levantou da cama e continuou a pensar com um olhar pensativo, mas aqueles hieróglifos eram realmente reais. Ele olhou para trás, sentou-se na beirada da cama e percebeu que aquele não era seu quarto. Quando se levantou, olhou ao redor e viu ondas mágicas escuras. Ele não tinha a menor ideia de onde estava. Havia coisas espalhadas por toda a parte na mesa e muito lixo, e ele se perguntou onde estava seu pacote de macarrão. Onde foram parar os 2 guardanapos do chão? O que está acontecendo? Ele agarrou a cabeça e, com medo, começou a se lembrar dos momentos de sua vida. Ele ainda é órfão. Sua idade e rosto são semelhantes, mas sua trajetória de vida é diferente. Ele conseguiu um emprego, passou nos exames e entrou em uma universidade de primeira linha. Não tinha nada além de perspectivas sólidas, mas agora abandonou o ensino médio e trabalha como vendedor comum. Ele olhou para as mãos e se perguntou: será que ele está no corpo de um Fang-Ju de um universo paralelo? Embora ele tenha se mudado para outra época, o que significavam aquelas inscrições? Ele olhou para o teto e pensou: em sua memória passada não há nada sobre esse estranho evento. Na maioria das vezes, gotas de suor saíam do fermento e, de repente, ouvi alguém chamando Her para comer. Ele ficou muito surpreso e atônito. Essas palavras foram ditas a ele por uma moça que chegou à sua porta de roupas íntimas. Ele olhou para ela e se perguntou: ele é uma lebre? Em um universo paralelo, será que ele já se casou? A moça se sentou na cama ao lado dele e disse: ele acordou? Ela o chamou para comer. Ele a examinou cuidadosamente e percebeu que havia mudado muito bem. No passado, ele não havia encontrado uma companheira tão bonita e afetuosa. Como ele deveria chamá-la? Esposa? Jovem mulher? Querida? Ju corou de vergonha e se perguntou: ou ainda é uma menina? Mas é um nome adequado. Talvez ele tenha algo em sua memória. Ele tocou seu rosto e tentou se lembrar. Então, sua esposa, ela... E naquele momento um flash de luz brilhante se formou na frente dele. Ele sentiu seu coração e ficou muito assustado. O sobrenome, o nome e o patronímico estão faltando. Não há biografia. Os hobbies e a pose favorita também estão faltando. Não há nada. Essa pessoa não existe em sua memória. Ele a olhou com medo à distância e pensou que, em geral, isso significa que ele olhou para seus olhos extraordinários, nos quais apareciam círculos, e com medo lhe fez a pergunta: quem é ela? Ela se transformou em um monstro aterrorizante e lhe perguntou com uma voz ameaçadora: ele pode vê-la? Ele ficou muito assustado e pediu desculpas, dizendo que seu cérebro estava sobrecarregado. Ele repetiu, mas antes que ele tivesse tempo de terminar, a garota cresceu no perímetro. Sua boca se transformou em uma enorme boca de monstro e ela gritou novamente: ele pode vê-la. Lágrimas apareceram em seus olhos, e naquele momento, ela foi morder sua cabeça. Destruiu-o e seu sangue foi derramado. Um momento depois, ele pulou abruptamente da cama após gritar alto de medo. Ele tentou recuperar o fôlego e perceber o que estava acontecendo. Olhou ao redor e se perguntou: ele está morto? Era um sonho, não era? Ele viu novamente os hieróglifos nas paredes de seu quarto e pensou que havia morrido definitivamente. Não é um sonho. Talvez seja uma dica. Será que ele deveria fingir estar cego? Suas mãos tremiam. Ele agarrou a cabeça e pensou: não. Não, ele vê tudo, uma pessoa comum. A julgar por suas lembranças, ele nunca tinha visto sua esposa antes. Ele sempre viveu sozinho e nunca tinha ouvido falar disso. Há algum significado nessa frase: não deixar que ela saiba que ele a vê. Assim, ela não existirá. Naquele momento, a mesma garota abriu a porta com uma mão leve e disse a ele. Ele acordou. Ela o estava chamando para comer. Ela se aproximou dele. Seu corpo tremeu e ele pensou: talvez que a existência física dele seja o caminho para uma vida normal. Seu rosto ficou roxo e ele baixou o olhar. Depois disso ela se sentou no chão ao lado da cama e olhou em seus olhos. Depois disso ela disse, gritando, que ele acordou. Ele agarrou o cobertor, apertou-o em seu punho e pensou que não deveria se mover ou olhar para ela. Caso contrário morreria. Ela virou a cabeça para a frente dele e ele percebeu, com medo, depois de suas palavras,
que essa era sua jogada. Então ele não está seguindo as regras, não é mesmo? Ela estendeu sua língua afiada e longa e sorriu para ele. E ele começou a tocar seu rosto com essa língua e lhe disse: então ele a vê. Ele ficou novamente muito assustado e gritou muito alto. Depois do que tudo ficou cheio de sangue. O medo era visível em seus olhos. Ele olhou para cima e acordou novamente na cama. Ju gritou alto de medo e tentou recuperar o fôlego. Depois disso, ele se levantou um pouco e gritou: que horror! Deixem esse idiota morrer. Suas mãos estavam tremendo. Todo seu corpo estava suando frio. Ele agarrou sua cabeça e se perguntou como havia chegado a esse ponto. Será que ele está em um loop temporal? Após a morte, ele começa do início? Como é o jogo? Ele apenas olhou para baixo sem olhar para ela, mas ela se aproximou para ter certeza. Então, primeiro, ela precisa se certificar de que ele a veja. Ele pegou o telefone, olhou as mensagens, e de repente, a garota se aproximou dele por trás e disse: eles precisam ir comer. Ele ficou novamente assustado e atônito. Ela lhe perguntou novamente: por que ele olha para outras garotas? Ele simplesmente a ama. Ele pensou com fúria que amava a mãe dela. Depois disso, ele aproximou ainda mais o telefone do rosto e fingiu estar muito ocupado. Ela se aproximou ainda mais dele e disse: Bale. Ela não achava que ele era Mil. Por que ele está segurando o telefone tão perto? Ele pode vê-la ou não? Traços de medo debilitante interno apareceram em seu rosto, e ele se perguntou por que essa técnica não era proibida. Calmo, ele olhou para o lado e percebeu que, por enquanto, estava tudo bem. Ele continuou apontando para o telefone e, de repente, algo o assustou. A mesma garota que estava deitada na cama disse a ele com um sorriso no rosto: cabelo, ele pode ver claramente? Ele ficou muito assustado, pulou da cama e gritou uma palavra obscena devido ao horror que sentiu. Seu corpo tremia ainda mais, mas ele não conseguia dizer nada. Naquele momento, ela apareceu logo atrás dele no corpo de um monstro e disse: ele ainda a vê. Ele a viu. Ela colocou a língua para fora e tentou atacá-lo. Ele gritou bem alto e bateu com o punho nela, tentando acertá-la no rosto. Mas ela se esquivou facilmente e rosnou alto, destruindo a mão dele, derramando seu sangue. E ele gritou alto de dor e horror. Ela agarrou a mão decepada dele com um sorriso no rosto. Ele se sentou no chão com um sorriso no rosto, coberto de sangue e pensando: desta vez ele foi comido. Afinal, ele fechou os olhos e percebeu que, da próxima vez, tudo seria diferente. Depois de algum tempo, ela reapareceu na frente dele e o chamou para tomar o café da manhã. Ou melhor, para comer rapidamente, chamando de Bunny. Ela se aproximava cada vez mais dele e ele gritava de horror. Na sexta vez, foi inesperado vê-la do banheiro e ele morreu devido ao baixo nível de habilidade. Ele tentou sair pela janela onde estavam as barras e gritou para que o deixassem sair, mas não conseguiu. Ela se aproximou dele por trás e disse com um sorriso no rosto: ele a vê. Pela oitava vez, Ju quis fugir dali, mas não conseguiu. Não havia como se esconder disso. Toda vez que ele acordava e ela o chamava para comer, ele já sorria e respondia calmamente: ok, querida. Depois disso, ele sorria e percebia que era melhor aproveitar. Ela respondeu: é exatamente assim que ele a vê. Divirta-se. Seu sangue foi derramado várias vezes. Depois de 13 tentativas, ele já estava implorando pela morte. Ju é saudável por fora, mas doente na alma. Vivo por fora, mas morto por dentro. A morte é imparável. 14, 15, 16. Durante cada morte, memórias de seu passado surgem diante dele. Ele começa a entender esse mundo cada vez melhor. A única diferença em relação ao passado é que a essência deste mundo vai além de sua compreensão. Ele se deitou com os olhos fechados e se perguntou por que não conseguia parar esse ciclo. Quem escreveu esses hieróglifos no teto? Por que eles desaparecem assim que ele começa a olhar para eles? O que é isso? Eles são responsáveis por todas as lendas urbanas? Parece que a esposa dele é uma delas. Que mulher terrível. Ele estava com raiva e mentalmente disse a ela para morrer várias vezes. Porque ela precisava morrer para se salvar, ela precisava morrer. Ela voltou para o quarto dele e o chamou para comer. Ele sorriu e pensou: mas ela o acorda todas as vezes, mas nunca o tocou. Ele se aproximou dela e ela perguntou: a propósito, ele quer comer primeiro? Ele pensou nisso, mas de repente ela continuou a falar, olhando em seus olhos, dizendo que ele podia vê-la. Ele estendeu a mão para beijar seu rosto e ela ficou envergonhada. Depois disso, ele passou por ela e pensou: é claro que ela só pode atacar quando tiver certeza de que ele a está vendo. Ele entrou na cozinha, pegou a frigideira e começou a fritar os ovos. Ela ficou ao lado dele e disse com perplexidade e raiva:
Ela já fez o café da manhã para ele. Ele precisa comer. Ele não deu atenção à existência dela e sorriu. Ela é linda e ainda mais astuta. Ele está tomando o café da manhã. Mas, na verdade, não está. Ele pegou um sanduíche nas mãos e pensou: a única maneira de sair daqui é ir para fora e, graças à compreensão de sua esposa, descobrir o que há de errado com este mundo. O rosto dela estava destacado no chão e ela lhe perguntou, chorando, por que ele não comeu o café da manhã que ela preparou? Será que ele não gosta do jeito que ela cozinha? Ele caminhou até a porta da frente e percebeu que tudo o que precisava fazer era sair. Ele agarrou a maçaneta e os olhos dela apareceram e ela perguntou se ele poderia passar um tempo com ela em casa. Ele não precisa sair. Ele abriu a porta com um rangido e pensou: agora ele tem a chance de se vingar. Ele saiu para a entrada e bateu a porta atrás de si, depois do que começou a pensar que ninguém sairia impune de seus 18 assassinatos. Ninguém. Ele precisa se vingar. Ele começou a descer as escadas e pensou que definitivamente encontraria uma maneira de destruir isso e voltaria para matá-la novamente. Quando ele abriu a porta para sair da entrada, viu uma luz brilhante e ardente à sua frente e percebeu que estava com medo e se perguntou: será que isso é o inferno? Ele olhou para o céu, que estava iluminado por uma luz brilhante, e havia muitas cabeças de monstros voando e cortadas ao redor. Esses monstros aterrorizantes estavam por toda parte, e ele era o único em forma humana. Seus olhos se arregalaram de medo e ele riu alto, perdendo a cabeça. Ele agarrou a cabeça, depois abriu um olho e gritou como este mundo é interessante. De repente, algo o alertou. Ele agarrou a boca e, um momento depois, vomitou. Uma garota se aproximou dele e perguntou como ele estava se sentindo. Tio. Ele olhou para ela com uma expressão assustadora de saúde debilitada. A garota estava comendo um pirulito e perguntou com uma expressão carinhosa no rosto: ele está doente? Ele olhou para ela com um sorriso e respondeu: não, está tudo bem. Ela pode chamá-lo de irmão. Ele acariciou a cabeça dela e se perguntou se poderia ter uma garota tão bonita. Quando ele acariciou a cabeça da garota, ela imediatamente se transformou em um monstro e gritou para ele: Recesar. Ele ficou muito assustado. Depois olhou para cima. A garota se transformou em um monstro incrível e assustador e gritou para ele novamente: Recesar. Ele olhou para ela com perplexidade. Depois riu alto e gritou: isso é interessante, muito interessante. No início, ele realmente gostava dela, por isso não achava que queria matá-la. Ela gritou bem alto. Ele apontou o dedo para ela e disse: há muitos monstros como ela, então ele não precisa se preocupar com a falta de chances de morrer. É muito legal. Todos eles já estão mortos. Depois dessas palavras, o monstro perfurou e tudo se encheu de seu sangue. Depois de algum tempo, ele acordou novamente em sua cama sem nenhum entusiasmo. Todos os eventos anteriores começaram a se repetir. A garota se aproximou dele novamente e disse: amanhecendo, o sol já está alto. É hora de ele se levantar. Ele pensou sobre isso. Ele não precisava dar atenção a ela e, olhando para o teto, percebeu que já havia tomado muitos cafés da manhã em 20 dias. Depois de um tempo, ele se viu sozinho no parque e sentou-se em um banco, olhando tristemente para a fonte nativa. A menina se aproximou dele novamente e disse: tio, ela não consegue encontrar a mãe e perguntou se ele poderia levá-la para casa. Ele não deu atenção a ela e pensou sobre isso. Depois de observar por meio-dia, ele percebeu que este mundo está cheio de todos os tipos de monstros. Alguns não são assustadores na aparência, mas são bastante estúpidos. Outros, embora agressivos, são como o ar, incapazes de influenciar qualquer coisa. Outros ainda têm uma forma que não é diferente de uma pessoa. Eles se aproximam o máximo possível do alvo, como se fossem familiares a ele. E quando recebem uma resposta, atacam. Por exemplo, essa é a esposa dele. Mas não apesar do fato de que uma pessoa comum não consegue detectá-los, mas eles ainda o assombram em seu papel. Por que isso é necessário? Ele tentou explicar tudo o que estava acontecendo para si mesmo e, de repente, percebeu algo. Depois disso, ele se perguntou: Deus, será que eles querem se tornar um com eles? Depois de algum tempo, chegou uma mensagem em seu telefone informando que ele tinha 3 yuans restantes em seu saldo. Ele pensou: sim. Com esse saldo ele terá que encontrar um emprego para explorar esse mundo. Ele estava andando de bicicleta, com uma garrafa de água nas mãos. De repente, recebeu uma mensagem no celular. Workchat, Manager Dalhai, Drunk Fanzou. O sol já está abaixo do horizonte há muito tempo e ele ainda não está no trabalho. Quantos atrasos ele tem para este mês? Quantos locais ele visitou? Ele quer um aumento de salário ou não? Ele pensou: o bônus é bom.
6 meses atrás eles venderam a casa e o proprietário nunca pagou, embora devesse ter sido suficiente para ele por um tempo. Várias mensagens chegaram novamente ao seu telefone e ele escreveu que já havia se demitido, mas que mais tarde o encontraria no escritório de vendas para lhe pagar pelo último caso. Havia uma luz laranja brilhante no céu e ele dirigiu sua bicicleta em uma direção desconhecida, mas parou de repente. Ele viu um sinal de cruz verde como designação de uma instituição médica. Depois se levantou e se perguntou, olhando para o céu, onde está localizado esse escritório de vendas? Ele se viu ao lado do hospital psiquiátrico King Chan. Ele entrou e ouviu um toque alto, o que o surpreendeu. Ju atendeu a uma chamada em seu telefone e alguém lhe perguntou por que ele não estava atendendo. Aconteceu alguma coisa? Ele respondeu, está tudo bem. Eles estão nas instalações agora? Alguém respondeu que sim. E ele, uma espécie de Subarov, não atende suas ligações, grita com ele e o obriga a fazer horas extras. Fang Ju disse em resposta, isso é absolutamente verdade. Ele já está lá e ligará de volta em breve. Ele se viu ao lado de um prédio alto e pensou, antes havia uma academia Bailu aqui, e agora é um hospital psiquiátrico. Embora isso não faça sentido, não pode ser tão assustador aqui, mas também tão interessante. Ele deu um passo para o lado, mas de repente ficou atordoado de horror, percebendo que estava precisando de algo macio. Então é por isso que você não pôde vir aqui. Ele estava tocando o peito de alguém com as mãos. Isso o assustou muito e, de repente, ele recebeu um forte tapa no rosto. A garota gritou para ele que ele era um pervertido e que ela o processaria. O guarda saiu da sala e perguntou o que eles estavam falando tão alto. Senhora, o que ele fez? Ela correu até ele e começou a lhe contar tudo. Ele olhou para a placa do prédio e se perguntou, esta é a Academia Bailu? Ele ficou atônito. Depois piscou os olhos e tudo à sua frente começou a brilhar com uma luz intensa novamente e ele se perguntou o que estava acontecendo. A academia desapareceu novamente? Isso não pode ser verdade. Ele tocou a parede do prédio com a mão trêmula e pensou, ele pode ver, mas não pode sentir nada. Ele tem medo do que poderia acontecer se outras pessoas pudessem ver. Zil tocou a parede e atravessou-a. Depois disso, uma luz vermelha brilhante se formou ao seu redor. Ele olhou para cima e havia medo expresso em seus olhos. Esse é um mistério coberto pela escuridão. Depois de algum tempo, ele se aproximou do quarto 104 e pensou, o salão de reuniões, o refeitório, o banheiro, não há ninguém lá. Mas nesse quarto há um forte cheiro de sangue. Ele olhou para a distância com um olhar rápido, estendeu a mão para a parede e ela brilhou em vermelho vivo. De repente, ele ouviu alguém chorando alto e olhou para o lado. A tristeza era visível em seu rosto e ele viu uma garota que tentava se levantar do chão. Ela se virou e, transformando-se em um monstro, disse a ele, irmão. Naquele momento, ele entrou no portal mágico e a garota monstro ficou atônita com o que estava acontecendo. Ele conseguiu entrar, mas quando entrou, um monstro de aparência ainda mais aterrorizante, com 4 olhos, apareceu na sua frente. Ele não prestou atenção e passou por ele sem emoção. O monstro o observou com ar de interrogação. Ele continuou a andar e pensou, há pelo menos uma dúzia de monstros aqui. Algumas portas das câmaras estão bem abertas. Monstros podem sair daí. Ju se aproximou da sala 177 e continuou seus pensamentos. Como nas vezes anteriores, eles continuavam fazendo essas caretas. Mas ele só conseguia manter a calma graças ao fato de sua amada esposa tê-lo matado pela 18ª vez. Folhas doentes e cartões estão espalhados pelo chão. Talvez ele possa aprender algo com isso. Ele examinou cuidadosamente os lençóis e se perguntou se tudo isso foi realmente criado por pessoas. Será que essas câmaras assustadoras estavam cheias delas antes? Ele estendeu a mão para os pedaços de papel e gritou, não pode ser. Tudo isso é efêmero e ele não pode levar esses cartões hospitalares. Tudo isso é efêmero e ele não pode levar esses cartões hospitalares. Naquele momento, um fio mágico escuro se infiltrou nele. Ele se levantou com medo e percebeu que era o cabelo comprido de um dos monstros que estava no teto acima dele. O monstro se aproximou de seu rosto e perguntou, ele está aqui? Ele quer se juntar a ele e explorar os mistérios da existência? Ju fingiu que esse monstro não existia, foi além e pensou, se há uma pista nessa sala de exame, então deve haver ainda mais em outros lugares. Mas a resposta exata deve estar bem no centro, no escritório do reitor. Assim,
ele poderá tomar o lugar de assalto. Ele entrou em um salão enorme com um lustre extraordinário e majestoso no teto. Era incrível que o escritório do hospital estivesse combinado com o escritório de vendas. Não há sala do reitor no primeiro andar. Talvez seja mais alto então. Não muito longe dele, ele notou duas pessoas perguntando por que Fanju ainda não havia chegado. Wudahai já está furioso, embora seja melhor não contrariá-lo. Wudahai apontou o dedo para ele e gritou: Wang Ju, como ele ousa vir aqui? Ele já o demitiu. Ele está ciente. Ju os afastou com as mãos e passou silenciosamente, pensando que também não havia escritório no segundo andar. Ao olhou para ele de forma questionadora e, sim, Hai apontou o dedo para ele e gritou: ele o empurrou? Como ele se atreve a fazer isso? Que permitiu que ele subisse ao terceiro andar? Ele precisa parar. Ele já resolveu tudo. Ele não pode ir até lá. Ele ordenou que eu fosse com ele e o impedisse. Ao olhou para ele perplexo e perguntou novamente: o que? Ju subiu até o terceiro andar, encontrou o que precisava e foi até a sala do reitor. Aoi e Dahai correram até ele e gritaram para que não tocasse na porta. Ele tocou a maçaneta da porta e, naquele momento, agarrou a cabeça e gritou com medo: é isso. Este é o fim. Ao disse seu nome com uma voz trêmula, estendendo cuidadosamente a mão em sua direção para detê-lo. Ele abriu as portas e havia uma garota sentada lá dentro que gemia alto. O cara pegou a braguilha de sua calça. A garota estava um pouco nua. O nome do rapaz é Wang Shaita e o da moça é Lai Feifei. Ela se assustou e abruptamente cobriu as partes expostas de seu corpo com vergonha. O rapaz puxou a calça com força e gritou palavras obscenas. Quem o deixou entrar aqui? Ju entrou e começou a se aproximar dele. Mas de repente ele agarrou a mão de Feifei e ela gritou com ele: o que ele está fazendo? Ele precisa soltá-la. Ela está sentindo dor. Zaiten viu Dahai correndo em seu auxílio e gritou para que ele saísse daqui, que ele apenas se atreva a tocá-las. Ele deveria cortar sua mão. Ju jogou a garota para o lado e gritou: eles são malucos. Feifei ficou furiosa e gritou com uma raiva incrível que não ousava empurrá-la. Ele se aproximou da mesa e viu um documento ali. Ele o examinou cuidadosamente e pensou: de fato, este hospital guarda grande segredo. Um sorriso apareceu em seu rosto e, naquele momento, sombras mágicas começaram a se formar em seu corpo. Estava escrito no papel: ele, que é favorecido pela sorte, deseja conhecer a verdade do mundo? Cheio de desejo pela fonte de todos os problemas. Ao chegar aqui, ele já estava cheio de dúvidas. Mas ele não deveria se apressar. A chave para o conhecimento está na sala 520 do bloco C. Lá ele encontrará o que elogia. Ele deve ir, mas quando a encontrar, ele terá que fazer uma escolha. Ele deve seguir seu instinto e aceitar o presente do destino. Ju desviou o olhar e pensou: Ju Qingfen deveria ser o diretor desse hospital. A quem essa carta está endereçada? Como ele poderia saber que ele viria? Bloco C520. Al correu atrás dele e perguntou como ele está se sentindo. Ele continuou a pensar, sem olhar para trás. Talvez a resposta para todas as perguntas estivesse ali. Naquele momento, a lâmpada do teto se queimou repentinamente e tudo ficou na escuridão. Ouviu-se um grito terrível e alto. Gil parou abruptamente e ficou atento ao que estava acontecendo. Ao se aproximou dele e perguntou se os engarrafamentos haviam sido eliminados. Feifei disse com medo: está muito escuro aqui. Ela está com muito medo. Zaitenten se virou para Wudahai e gritou para ele perguntar onde estava o escudo. Ele pegou o telefone e respondeu que já estava ligando para ele sobre isso. Al percebeu a luz do telefone de Ju atrás dele e se virou para ele. Ju pensou: neste lugar e a esta hora, ele não acha que há apenas um apagão. Depois desses pensamentos, ele disse em voz alta: não. Al perguntou a ele com medo: o que há de errado? Ele o está assustando hoje. Um flash brilhante apareceu no celular de Ju. Ele ligou a lanterna e apontou-a para o lado. Al perguntou o que ele estava fazendo. Este é o Hospital Mental Qinshan. Não há nada visível. Feifei desceu as escadas e disse: Wang Zaitenten, onde ele está? Feifei não o vê. Ela está assustada. Zaitenten se virou para Dair e perguntou em voz alta, com raiva: ele ligou? Ele respondeu que não conseguiu falar, então escreveu um SMS, mas não foi entregue. Shaiten sacudiu a mão e disse que, de acordo com suas capacidades e posição, ele tem acesso a mais do que eles podem imaginar sobre os segredos ocultos do mundo. Não há sinal de celular nem tensão elétrica. Se ele não estiver enganado, esses sinais provam uma coisa: eles entraram na área restrita. Ju olhou para a tela do telefone com um sorriso assustador no rosto. Naquele momento, um homem agarrou sua cabeça no escuro.
olhando para o computador, e depois gritou, não, sua mesa. Ela não sobreviveu. Por que as luzes se apagaram neste momento? Meu Deus! Quantas horas extras ele terá que fazer para restaurar isso? Sim. Cam passou por ele e gritou para que ele não gritasse tão alto. Era melhor ele ir procurar o escudo. De repente, alguém começou a gritar alto e a correr pelas escadas, subindo. O guarda gritou e as luzes se apagaram de repente. Está tudo bem. Um dos funcionários lhe respondeu. Está tudo bem. Só que agora as pessoas estão tristes com o número de horas extras futuras. O guarda de segurança respondeu que iria verificar os engarrafamentos. O rapaz lhe agradeceu, chamando de tio Jaó. Muitos funcionários ficaram sem energia e ficaram sentados em choque, olhando uns para os outros. Uma das moças deixou cair o telefone e tentou encontrá-lo balançando a mão perto do chão. Quando encontrou o celular, ela o pegou nas mãos, ligou-o e gritou. O que ela deve fazer? Por que a lanterna do celular está tão fraca? Ela estava muito assustada e não ousava se levantar do chão. As pessoas ao seu redor sugeriram que talvez a lanterna estivesse empoeirada e que ela deveria limpá-la. Alguém gritou com raiva que nada estava funcionando. Era um celular horrível. As pessoas ao redor ficaram surpresas porque nenhuma delas tinha um celular que funcionasse. Ju largou o telefone, virou os olhos para ele e perguntou com curiosidade. Então, que zona é essa? As pessoas ao redor ouviram a conversa deles e começaram a discutir com medo. Ele disse área restrita? Do que eles estão falando? Um dos funcionários gritou, perguntando-se como algo assim poderia acontecer. A garota lhe respondeu. É mentira. Algo simplesmente aconteceu. Foi só isso. Ele gritou de volta. Talvez. Eles não vão morrer. Vão? Shaita ficou muito irritado e gritou bruscamente para que fechassem a boca. Todos deveriam se calar, pois o que ele estava prestes a dizer era muito importante. É uma questão de vida ou morte. As pessoas ao redor ficaram atônitas depois de um grito tão furioso e olharam atenta e silenciosamente em sua direção. Zaiteg recuperou um pouco o fôlego e continuou a falar. Em poucas palavras, neste mundo, o sobrenatural tem um lugar. A chamada Zona Proibida é o reino das forças sobrenaturais, que pode ser entendido como subespaço. Este é um mundo assustador. Planalto trêmulo. As pessoas ao redor abriram a boca em choque e não conseguiram dizer nada devido à sensação aterrorizante. Um dos rapazes se virou e se perguntou, Garjo, ele voltou? Já se passaram 3 minutos desde que ele saiu para verificar o tráfego. Então ele realmente se deparou com isso? Zaitenten, com uma expressão assustada no rosto, disse em resposta que uma pessoa comum precisa de uma confiança incrível para burlar as leis deste mundo. Caso contrário, ele morrerá. Dakan se aproximou dele por trás, agarrou seu ombro, seu corpo inteiro tremeu de medo e ele gritou bem alto, Wang Zaiten, o que eles devem fazer agora? Ele respondeu com confiança em seus olhos, eles precisam descobrir como sair daqui vivos, caso contrário, todos morrerão. As pessoas ao redor ficaram atônitas, começaram a se virar e, naquele momento, alguns sons estranhos foram ouvidos entre eles. Ju se virou bruscamente. Gotas de suor do choque eram visíveis em seu rosto e ele pensou que tinha uma sensação familiar. Então eles estão realmente aqui? Seus olhos se arregalaram em antecipação e ele olhou para a parede escura. Um momento depois, Ju informou a todas as outras pessoas que eles já estavam aqui. Um dos rapazes o chamou pelo nome e perguntou do que ele estava falando. Onde eles estão localizados? Outro rapaz confirmou suas palavras e perguntou novamente onde e quando. Nesse momento, uma das garotas foi cercada e capturada pelos apêndices do monstro. Ela não conseguiu dizer uma palavra, pois sua boca foi fechada à força. Os rapazes continuaram a provar que ele estava definitivamente mentindo. Onde estão esses monstros? Zil olhou para eles com uma expressão assustada e, de repente, começou a dizer, Wang Shaolai. Ela desapareceu. A garota que estava ao lado dela recentemente também percebeu isso e deu um pulo de susto. Depois se virou para o lado e gritou. O quê? Ela estava ao lado dela. Depois disso, ela perguntou com a voz trêmula. Shaolai, onde estão todos? Deixe-a publicar algo. Wang Shaolai. Ela tem que dizer alguma coisa. A garota continuou a chamá-la, mas naquele momento os rapazes expressaram medo em seus rostos e um deles disse entre dentes, ela realmente desapareceu. O outro perguntou novamente, fazendo uma careta de medo. Como isso pode ser verdade? Zaiten se virou para Wang Ju e perguntou, ele viu como eles eram? Ele respondeu, desviando o olhar, dizendo que não havia notado nada.
apenas que Wang Xiaoli havia desaparecido. Um dos funcionários começou a gritar. Seus colegas também foram capturados. Por que ele ainda está calmo? Ele apontou a mão para alguém que estava por perto. O outro cara gritou que ele estava louco. Fanju estava obcecado por eles. Shaitan disse com um sorriso. Parece que ele não tem medo deles. Esper, Julie perguntou novamente, perplexa. Esper, Shaitan olhou rapidamente para ele e pensou. Ele não piscou um olho quando elas apareceram. Então, será que ele realmente não sabe sobre eles? Então, quem é ele? Após esses pensamentos, ele lhe respondeu. Um Esper é uma pessoa com habilidades paranormais. Seu primo era um deles. A melhor maneira de derrotá-los é usar as habilidades do Esper ao máximo. Ju ficou muito surpreso com essas palavras. Depois disso um sorriso apareceu em seu rosto e ele fez a pergunta. Ou seja, os Espers praticam habilidades aqui? Certo. Zaitenta encerrou os dentes e pensou. Mesmo agora ele consegue pensar tão claramente. O que significa que ele será a chave para a fuga deles daqui. Depois disso, ele abriu as mãos e disse que seu irmão disse que, para se tornar um Esper, você precisa usar seus poderes. Isso requer duas condições, ou seja, experimentar o batismo do medo da morte, induzindo a alma a sofrer, e permitir que forças sobrenaturais penetrem nela. Mas você precisa se lembrar de que o poder de um Esper é como um trapo ensanguentado. Quando eles limpam algo com isso, ou seja, usam a força, não podem evitar a profanação de sua alma. Um brilho vermelho apareceu nos olhos de Ju por causa da bola mágica envolta em um pano ensanguentado. Ele baixou o olhar para o lado e olhou cuidadosamente para seu corpo brilhante. Ele continuou a examinar suas mãos e pensou. Por causa do ciclo de renascimentos, ele nunca havia tocado isso. Sua esposa, as ruas cheias de monstros e todos eles eram apenas uma ilusão que não podia ser tocada. Mas se eles se materializarem e se tornarem realidade, poderão matar pessoas imediatamente. Isso significa que, se ele os tocar, também poderá usar seus poderes para destruí-los. Naquele momento, ele gritou bem alto e, de repente, lembrou-se de sua esposa, que ele gritou para morrer, e percebeu que precisava se tornar um especialista. Naquele momento, ele ouviu alguém gritar atrás dele. Virou-se bruscamente e ficou alerta. Uma das pessoas na sala gritou que ele havia desaparecido. Alguém lhe perguntou quem era. Quem havia desaparecido? Em resposta, alguém gritou. Jiu Yang estava lá. Jiu Yang, Jiu Yang. Naquele momento, um tremor percorreu o corpo de Xiatan. Ele deu uma forte mordida e de repente se viu em uma grande tensão e gritou para todos com um volume incrível para que calassem a boca. Será que eles realmente querem convidá-los para vir aqui? Fei Fei se aproximou dele por trás, com lágrimas nos olhos, e disse, Wang Xiatan. E depois perguntou o que ela deveria fazer. Ela não quer desaparecer. Ele gritou de volta para ela. Por que ela estava perguntando isso? Alguém falou por 2 ou 3 minutos. Todos ao redor ficaram cautelosos e olharam interrogativamente para a distância. Ju continuou dizendo que as pessoas desaparecem a cada 2 ou 3 minutos. Para ser preciso, as mulheres a cada 2 minutos e os homens a cada 3 minutos. 3 minutos após o desaparecimento de Ju, Wang Xiaoli desapareceu. E 2 minutos depois que Wang Xiao mentiu, Jiu Yang desapareceu. Se tudo estiver correto, então já se passaram 3 minutos, o que significa que alguém desapareceu. Todos ficaram cautelosos e abriram a boca de surpresa. Naquele momento, Ju se virou e caminhou na outra direção, e os outros o seguiram com tensão. Ao lhe fez uma pergunta. Para onde ele está indo? Ele se virou para ele e disse em resposta, é claro que ele está procurando uma maneira de sair daqui. Será que ele ainda vai ficar lá, esperando sua morte? Nesse momento, Shaitan endireitou a mão, apontou o dedo em sua direção e gritou para que ele parasse agora, pois já havia dito que ninguém deveria se mexer. Ele não ouviu ninguém e continuou a andar em uma direção desconhecida, dizendo em resposta, não restam mais de 8 pessoas aqui. De acordo com os cálculos, em cerca de 20 minutos todos estarão mortos. Shaitan gritou para ele com um medo indisfarçável no rosto. Ele é uma pessoa comum. Como ele sabe disso? Mas antes que tivesse tempo de expressar completamente seu pensamento, ele ficou atônito e se calou. Zil virou-se bruscamente para ele e disse com um olhar aterrorizante. Se ele disser mais uma palavra, ele mesmo acabará com ele. Depois de algum tempo, eles pegaram uma lanterna e continuaram procurando uma saída. Ao seguiu Zil e lhe disse que isso era impossível. Por que eles ainda não estão perto da entrada? Ele pediu que ele falasse mais baixo. Naquele momento, ele viu uma luz verde brilhante no final do corredor e pensou, essa cor é a mesma do hospital.
Então é nisso que ele está pensando? Ele acelerou o passo e pediu que ele esperasse. De repente, os olhos de Ju se arregalaram e ele percebeu, horrorizado, que aquele era o hospital mental King Chan. Ele viu um banco ensanguentado. Todas as paredes ao redor também estavam ensanguentadas e havia muitos objetos espalhados pelo chão. Ao o agarrou com medo. Seu corpo inteiro tremia e ele disse, Fang Ju, e depois fez a pergunta. Talvez ele estivesse tendo alucinações. Onde eles estão localizados? Eles devem estar no escritório, certo? Por que estão em um hospital psiquiátrico de um filme de terror? Ju lhe perguntou novamente, para que ele também pudesse ver o hospital. Ele lhe respondeu, é claro, nesse longo corredor. Ju fez uma pausa e pensou. Ele tocou a mão em alguma parte da parede e percebeu, com um sorriso no rosto, que, de fato, o espaço do hospital e a realidade dele se tornaram um só, assim como seus habitantes. Não é de surpreender que antes eles não conseguissem ver o hospital, mas acabou que o hospital engoliu o escritório deles e eles estavam sempre lá dentro. Então, o que é essa zona proibida? Al ficou muito assustado e disse a ele, horrorizado, que havia pisado em alguma coisa. Ziu respondeu, olhando para o chão, o uniforme e o terno do guarda. Isso é do tio Ju em Wang Xiaolai. Todos os funcionários de escritório têm características faciais regulares, um corpo bastante esguio e um índice de massa corporal dentro da faixa normal. Esses indicadores são melhores do que os dos homens, o que significa que é por isso que o monstro comeu os homens em 3 minutos e as mulheres em apenas 2. Essa é a diferença no tempo necessário para detectar pessoas desaparecidas. A Ozzy virou e perguntou novamente com uma expressão de terror no rosto, ele quer dizer que todos foram comidos? Respondeu Ziu, abaixando-se no chão para examinar os restos sangrentos do homem, já que tinha acabado de ser levado. Então eles estavam seguros por enquanto. Al disse que esse monstro está comendo em algum lugar agora. Ziu olhou para cima e pensou. A maioria deles estava trancada nas câmaras, mas de repente uma porta se abriu em algum lugar. Parece que eles conseguiram escapar. Mas durante todo esse tempo nunca os encontraram. As roupas estão bem limpas e há sangue nos locais dos cortes, o que significa que eles usaram algo afiado. Só pode ser alguém que ele já tenha encontrado, como a equipe médica. De repente, ele viu um objeto alongado no chão que começou a girar, o que o assustou muito, e ele continuou a pensar em pessoas que podem se mover livremente, ou seja, uma enfermeira. Naquele momento, aquela mesma enfermeira aterrorizante apareceu acima de sua cabeça, com cabelos longos esvoaçando ao redor da cabeça. De repente, passos distintos foram ouvidos no corredor, e Fang Ao se virou e começou a olhar com horror para a escuridão, de onde o som continuava a vir. De repente, alguém começou a sair, e era Wang Zaitenten. Lai Feifei estava segurando uma de suas mãos e Uda Hai estava segurando a outra. Atrás deles, vinham mais 2 funcionários de escritório. O homem perguntou com preocupação onde eles estavam. Este também é o escritório deles, certo? Alguém exclamou que parecia mais um hospital. Fang e Ju olharam para eles com grande surpresa. De repente, Da Hai gritou, Ju, Ao, como eles vieram parar aqui? Eles encontraram as pessoas desaparecidas? Mas então ele viu algo. Feifei também apontou seu dedo para frente e gritou animada, sangue. Nesse momento, Fang Ao estava ao lado de uma grande poça de sangue. Wang Zaitenten ficou muito surpreso. Essas são as roupas dos desaparecidos. Será que elas foram comidas? Wai Feifei apertou sua mão ainda mais forte, fechou os olhos e gritou, Zaitenten, eles precisam sair daqui rapidamente. Ela quer ir para casa. Ele olhou rapidamente para ela e concordou. Sim, eles precisam correr rapidamente. E então continuou. Fang Ju deve eliminá-los. Nesse momento, ele pensou que iria lidar com o fantasma. Zaiteng continuou a gritar com ele. Ju, de repente, segurando o telefone na mão, ele olhou para cima e anunciou que o tempo havia acabado. Lai Feifei não conseguia entender. O tempo acabou. Para quê? Wang Zaitenten também olhou para seu relógio de pulso. Naquele exato momento, o cabelo de alguém começou a pender do teto. Zaitenten congelou, virou-se lentamente e olhou para cima com horror. Uma enfermeira fantasma estava rastejando pelo teto e os notou. Por que Feifei congelou de medo? O fantasma saltou sobre eles com um grito alto. Todos começaram a correr e a gritar, rápido, eles precisam sair daqui. De repente, Wang Zaitenten foi parado por algo. Ele se virou e viu Feifei, que estava segurando a mão em sua jaqueta e pedindo que ele a salvasse. Mas ele viu por trás a irmã fantasma que estava rastejando em sua direção e puxou Feifei para longe, gritando para que ela se afastasse dele. Em seguida,
Ele saiu correndo. Fang Ju ficou quieto nesse momento e pensou que fosse ela. Naquele momento, uma enfermeira fantasma apareceu acima dele. Em seguida, ela se arrastou em direção a Fei Fei. Fei Fei pediu desesperadamente a Wang Zaitenten que não a abandonasse. Com o que restava de suas forças, ela estendeu a mão para Fang Ju e pediu que a salvassem. Mas a enfermeira fantasma surgiu sobre ela, agarrou-a pelos cabelos e apontou um bisturi para seu rosto. O fantasma continuou a segurar Fei Fei, que gritava e pedia para ser salva. Mas, de repente, o fantasma começou a atacar com um bisturi. Ao viu isso e cobriu os olhos com a mão e, quando os abriu, gritou horrorizado. Fei Fei. Ela já estava morta, e a enfermeira fantasma estava examinando o bisturi e começou a cutucá-la bruscamente com ele. Fang Ju observou isso e mentalmente notou como ela sentia aquele bisturi. Ela deve ter feito muitas operações nesse hospital antes de morrer. Mesmo que ela e Jual sejam próximos, isso não a impede. O fantasma continua a desmembrar Lai Fei Fei. Ju observa que é impossível operar vários pacientes ao mesmo tempo. Você precisa se concentrar em apenas um. De repente, o fantasma lambe o bisturi e o remove. Depois abre bem a boca e começa a comer Fei Fei. Fang Ju diz que parece que o canibalismo é mais um instinto, então ele sugere que essa é a maneira de matar um fantasma. Ao olha para ele confuso e depois pergunta o que significa. O que isso significa? Mas, nesse momento, Fang Ju não responde, mas se aproxima da enfermeira fantasma e bate nela com toda a sua força. Então ele percebe que ela é tão dura quanto aço. Parece que todos os monstros que eles viram antes têm tanta força que uma pessoa não consegue resistir a eles. Talvez a única maneira de mudar a situação seja se tornar um Esper. Jual grita que eles precisam fugir, mas Ju continua perto do fantasma e acha que ela tem uma maneira estranha de matar uma pessoa da multidão. Primeiro ela pega, abate e depois come. Acontece que a hora de sua refeição é a hora mais segura. Ao sugere com horror que talvez ela já tenha terminado de comer, mas Fang Ju continua dizendo que, se você se lembrar da aparência de Fei Fei, o fantasma com certeza levará mais de 3 minutos para comer tudo. Jual ouve isso e fica perplexo. Será que ele deve comer tudo? Então ele fica muito doente. Nesse momento, Ju acrescenta que Wang Zaitenten disse que, para se transformar em um Esper, ele precisa da passagem do poder do fantasma pela alma. É claro que, junto com a energia impregnada dos fantasmas, esse processo será mais rápido. Então ele olha para a perna do fantasma, leva a mão à coxa e a aplica. Depois de fazer isso, ele continua a manter a mão na perna do fantasma por algum tempo. Jual agarra a cabeça com as mãos e fica perplexo. Embora já tenha visto muita coisa na vida, mas isso é demais. Ju responde calmamente que quer ficar aqui um pouco mais. Se Al quiser, pode ir embora agora. Jual pensa por um momento e exclama: está bem, que assim seja. Em seguida, ele se aproxima de Ju, senta-se ao lado dele, fechando os olhos, estende a mão para a perna do fantasma. Ele também abaixa a mão e percebe com repugnância que ela ficou muito fria. Mas, depois de alguns instantes, ele exclama com vergonha: ele sentiu a contato. E quanto ao Ju? Mas ele respondeu, desapontado, que não sentiu nada. Kiao também acrescenta que não consegue acreditar que está fazendo isso agora. Para ser honesto, acabou não sendo tão nojento. Fang Ju olha para ele e acha que ele se adaptou rapidamente. No início, Ao estava assustado, mas agora talvez haja algo nele. Depois de um tempo, Ju segura o telefone na mão e anota: 1 minuto e 30 segundos. Logo será a hora de eles fugirem. Al concorda com entusiasmo. É verdade. O cronômetro do telefone mostra que 1 minuto e 29 segundos. 1 minuto e 30 segundos se passaram. Imediatamente depois disso, Fang Ju se levanta e grita que eles precisam fugir. Jual corre atrás dele e pergunta se ele acha que essa é a melhor ideia. Ou ele já esteve aqui e sabe o que fazer. Ju reflete que, quando entrou no prédio, conseguiu se lembrar da planta do prédio e dos corredores principais. Conhecer o layout do prédio os ajudará a escapar do fantasma. Eles correm por corredores escuros durante algum tempo, quando, de repente, cabelos começam a pender do teto. Fang Ju se pergunta como isso é possível. Ela mudou sua estratégia? Eles ainda tinham 2 minutos. Por que ela os perseguiu? Acontece que Fei Fei tinha implantes. Uma maldição. Depois disso, Fang Ju parou abruptamente. Uma enfermeira fantasma começa a voar ao redor dele. Ju exclama com esperança: que não haja silicone no céu. Então tudo desaparece e o roteiro é interrompido. Quando Fang Ju abre os olhos novamente, o mundo está girando ao seu redor. De repente,
tudo para ele olha para frente com surpresa. Ele se senta ao lado da enfermeira fantasma e coloca a mão em sua perna. Ele se pergunta o que. Ele voltou para este momento. Ju senta-se ao lado dele e também segura a perna do fantasma. Ju pega o telefone e observa que é estranho. Parece que ele é salvo no mesmo lugar antes de morrer. O cronômetro do telefone mostra que 1 minuto e 1 segundo se passaram. Ju acha que isso lembra de um sistema de níveis. O primeiro nível é um apartamento. O segundo nível é um hospital. Se o primeiro já tiver passado, ele será salvo automaticamente no segundo. Então, ele se lembra de que definitivamente não pode cometer o mesmo erro novamente. Ele então se levanta e diz a Al que eles precisam ir embora. Mas Ju está indignado. Ele quer ficar um pouco mais. Fanju explica que o fantasma quase terminou tudo e que eles quase não têm mais tempo. Al o segue e exclama horrorizado. Os implantes são tão grandes. Em seguida, eles se aproximam das escadas e Fanju grita que eles precisam descer. Depois de um tempo, eles alcançam as pessoas. Ju dá uma olhada mais de perto e se pergunta: esse é o Wang Zaitenten? Zaitenten começou a gritar para os outros. São eles. Eles precisam correr mais rápido. Ju os alcança. Alguém começa a gritar para que ele não o leve, mas Fanju salta sobre a multidão e aterrissa na frente deles. Wudahai grita de medo. Lá vem eles de novo. Ele pensou que já tinham sido comidos. Jiahao também os alcança e pergunta por que eles estão correndo tão devagar. Em resposta a isso, um dos funcionários do escritório exclamou: lentamente, eles já desceram 20 andares e ainda não acabou. Alguém acrescenta: e, além disso, por que correr mais rápido? Al está perplexo. 20 andares. Eles desceram apenas 3 andares e os encontraram. Os funcionários do escritório começam a gritar de medo. O que? Não pode ser. Por que eles os estão enganando? Nesse momento, Wang Zaitenten percebe que eles estão definitivamente dentro das paredes. Então ele agarra o homem pelos ombros e grita que seu irmão mais velho lhe disse que essas criaturas podem criar ilusões. Por exemplo, modificar paredes. Um homem, ao cair nessa armadilha, foi condenado a ficar preso pelo resto de seus dias, porque eles dobram o espaço e o tempo. Ju ouve isso e se pergunta: eles estão dobrando o espaço? Ele então ouve a discussão por mais algum tempo, sorri, vira-se para a multidão e diz que as pessoas devem jogar suas coisas no chão por onde já passaram. Zaiten concorda imediatamente. Certo, eles têm que fazer os entalhes mais rapidamente. As pessoas assustadas começam a tirar coisas de seus bolsos e bolsas e as jogam no chão. Fanju então ordena que eles precisam descer. Zaiten fica nervoso e corre atrás dele. Eles descem as escadas por um tempo, mas Ju para abruptamente. Al coloca a mão em seu ombro e pergunta o que aconteceu. Em seguida, olha para frente com ele e vê coisas espalhadas pelo chão. Um dos funcionários do escritório fica perplexo, pois essa é a lanterna dele. A mulher também grita que seu dinheiro está lá. De repente, alguém grita que eles precisam parar. É uma ilusão. Não há nada que você possa fazer a respeito. Se eles caírem nessa ilusão, morrerão. Nesse momento, Fangju pega a embalagem brilhante e pensa. Wang Zaitenten grita para que todos parem. Seu irmão disse que somente um Esper pode ver todas essas ilusões, mas uma pessoa comum não pode. Portanto, eles precisam ver quem consegue mostrar sua força. As pessoas olham para ele com perplexidade. Em seguida, ele cruza as mãos e diz que não sabe em que momento será agarrado, mas quer mostrar os poderes do Esper antes de morrer. Se ele puder se tornar um, todos na família o respeitarão. À distância, uma garota pergunta como verificar isso. O homem responde que não sabe, mas que eles devem fazer isso novamente. Em seguida, o homem e a mulher também juntaram as mãos. Nesse momento, Ju está pensando. Estranhamente, ele se lembra que na planta antiga do hospital não havia elevador, mas havia uma escada próxima a ele, o que significa que isso pode ser mantido no layout atual. Wang Zaitenten percebe a ausência de Fangju, depois o alcança e pergunta onde ele foi. Nesse momento, Ju está se aquecendo um pouco e pensa que, em vez de rezar, é melhor se concentrar em encontrar uma saída. Zaitenten observa ao se aproximar de Ju e pensa que Fangju é tão concentrado. Desde o início, ele é o mais calmo de todos. Quando a enfermeira apareceu, ele não correu para frente de cabeça erguida, mas pareceu ficar grudado na parede. Eles correram para o elevador sem eles e Fei-Fei, que estava definitivamente morta. Como eles puderam passar tanto tempo com essa criatura? Por que ela não matou os dois? O homem e a mulher percebem que Zaitenten está perdido em pensamentos e olham para ele com surpresa. Nesse momento, ele balança a cabeça de um lado para o outro e exclama: não,
Isso definitivamente não pode ser. Mas por que isso aconteceu? Nesse momento, Jual alcança Fang Ju e olha para ele com um sorriso. Ju começa a mover sua mão ao longo da parede e ao pergunta o que ele está fazendo agora. Ele provavelmente vai ajudar Fang Ju fazendo uma contagem regressiva de 10, 11, 12, 15. De repente, ouve-se um som como se algo tivesse parado. Ju percebe, chocado, o que encontrou. Jual olha para ele e não entende o que. Isso é uma porta de ferro? Uma porta de ferro cinza aparece na parede. Nesse momento, Wang Zaitenten se aproxima e exclama: porta. É isso mesmo, é uma porta. Eles estão salvos. Mas, de repente, ele se pergunta: mas como abri-la? Ele fica em silêncio por um tempo, e então percebe que só precisa pegar a maçaneta da porta. Ele estende a mão para a porta e diz que espera que ela não esteja trancada. De repente, uma maçaneta aparece em sua mão e a porta se abre com um clique. Siu abre a porta. Ela se abre e, na frente deles, há uma passagem para a sala. Fang Ju dá um passo à frente e entra na sala. Mas Wang Zaitenten passa correndo por ele e grita alegremente que eles estão salvos. Ju não diz nada enquanto as pessoas passam correndo por ele. Quando Jual passa correndo, ele para ao lado de Fang Ju e lhe pergunta: o que aconteceu? Por que ele não está vindo? Ele está verificando alguma coisa? Fang Ju explica com um sorriso que, como eles decidiram checar tudo, é melhor correrem mais rápido se não quiserem esbarrar nela. De repente, um homem corre até eles e grita perguntando por que estão parados. Eles devem correr. Ele não quer ser responsável pela morte deles. Ju explica que só quer ter certeza de que não será o último. Além disso, os poderes do Esper devem despertar em breve. Em seguida, ele pensa tristemente que teve sorte de estar nesse hospital, de encontrar essas criaturas e que, de alguma forma, foi até triste ir embora. Nesse momento, as pessoas estão correndo para a frente o mais rápido possível, mas, de repente, Wang Zaitenten estende as mãos para o lado e grita para que todos parem. Um galho com 2 corredores escuros aparece na frente deles. Alguém pergunta o que eles devem fazer agora. O homem se vira para o colega e pergunta se ele pode ir para a esquerda e verificar tudo, mas ele fica muito surpreso e responde sarcasticamente que é muito inteligente. Nesse caso, ele deve fazer isso sozinho. De repente, Fang Ju caminha silenciosamente para frente. Zaitang olha para ele e pergunta qual caminho ele escolherá. Homens da multidão gritam para ele que, se ele encontrar aquela porta, encontrará uma saída. Nesse momento, Liu pensa: primeiro eles o empurraram para fora da estrada, quando a escolha passou a ser entre a vida e a morte, e agora estão lhe pedindo ajuda. O homem começa a exclamar: por que ele está calado? Ele precisa responder. Alguém acrescenta: é isso mesmo, a enfermeira fantasma já está vindo para cá, então ele não deve fingir. Eles pedem isso porque confiam nele. Ele não se importa. Então ele pensa que todos eles são apenas carne para ele. Depois disso, ele avança em um dos corredores e explica que, no momento, a enfermeira é invencível. As pessoas ficam atentas e o ouvem. Ele diz que todos precisam pelo menos ganhar tempo, mas também acha que para isso alguém precisa sacrificar a própria vida. As pessoas começam a correr pelo corredor, quando, de repente, ouve-se o barulho de pregos raspando na parede de concreto. O homem se vira e grita que sabe a quem pertence essa voz. Fang Ju sorri e pensa que ela já está aqui. O homem explica que essa voz pertence à enfermeira. O Uda Hai faz o possível para correr para frente, mas nesse momento uma enfermeira fantasma está rastejando no teto. Ela fica de olho naqueles que estão fugindo e procurando sua próxima vítima. As pessoas gritam que precisam correr mais rápido. Da Hai pede que eles não se empurrem. O fantasma começa a se arrastar rapidamente pelo teto e depois cai. O Da Hai vê isso e grita que ela está atacando. Ele acha que não está me ouvindo. Não pode. Ele deve ser mais rápido. Então Tianzu morre. Depois ele empurra para trás o homem que está correndo na frente dele, que grita horrorizado: Uda Uliai. Ele é uma aberração, mas nesse exato momento ele morre e respingos de sangue voam para os lados. Fang Ju corre para a frente de Uda Uliai e o ouve zombar dele, dizendo que Ju foi pego e o deixou escapar. Ele também é grato por esse serviço. Mas, ao ouvir isso, Fang Ju começa a ficar muito irritado, coloca o pé para o lado e pensa: então a humanidade caiu. Qual é a diferença entre ele e a enfermeira fantasma? Agora é o momento de tentar despertar seus poderes o mais rápido possível. Não haverá mais mortes. Jual começa a procurar Ju e percebe que ele se senta perto do fantasma e coloca as mãos na perna dela. Nesse momento, ele nota que tocá-la faz seu coração vibrar e não sente solidão. Ao se aproxima dele e diz com um sorriso que,
Da próxima vez que ele passar a energia dos fantasmas por sua alma, ele deve chamá-lo também. Al também observa que o fantasma em sua perna tem a pele branca como a neve, como a Crystal. Talvez toda a pele de seu corpo seja assim. Ju deve saber disso. Fang Ju olha para Jual e pensa, que dia? Sem palavras. Ele não tem certeza de que pode se tornar um Esper, mas eles definitivamente escaparão daqui junto. Depois de um tempo, eles correm juntos pelo corredor e Fang Ju pergunta se Al tem medo de que a enfermeira fantasma o mate. Ele responde que, embora a chance de morrer seja alta, ele sobreviverá. Fang Ju olhou para ele com gratidão. De repente, ele para e grita, isso é estranho. Há algo à frente. Ju começa a observar atentamente. Alguns momentos depois, todos entram juntos na sala. O Dahai se pergunta, isso é uma cantina? Talvez eles devam comer. Devido ao excesso de trabalho, ele não come nada. Ele está sempre trabalhando, por isso tem muita fome. Nesse momento, Wang Shatan está observando as baratas e tentando pegar pelo menos uma. Ele explica que as cantinas sempre têm uma saída de emergência. Preciso encontrar isso logo. Em seguida, ele se volta para Dahai e exclama, ele só quer comer. Primeiro precisa encontrar uma saída e depois pode comer o quanto quiser. Sim, você pode fazer o que quiser depois. Ju também se vira e diz que tem medo de não poder comer hoje. Em seguida, Dahai se aproxima de Zaitenten e diz que não há necessidade de prestar atenção nisso. Ele agora vai calar a boca de Fang Ju. Nesse momento, a garota grita que há uma porta aqui. Wang Shatan ouve isso e corre em direção a ela para fazê-la parar. Ele vai primeiro. Então ele chega à porta e exclama, aí vem a salvação. Ele agarra a maçaneta da porta e entra. E todos os outros entram com ele. No final da sala comprida, há outra porta. Eles caminham rapidamente em direção a essa porta. Fang Ju nota que a atmosfera na sala é muito opressiva, o que começa a exercer ainda mais pressão. Isso significa que os fantasmas estão se aproximando deles. Parece que este é o fim para eles. Nesse momento, Wang Zaitenten chega à porta e exclama, está aberta. Todos entram no quarto e olham em volta horrorizados. A mulher pergunta animada, é isso mesmo? Mas o homem a interrompe e também pergunta perplexo, diz a Sotorage Rum? Wang Zaitenten começa a se irritar. Como isso é possível? Beco sem saída. Não há como sair daqui. Eles estão presos. Fang Ju se vira e volta para trás, e ao mesmo tempo, pensa, eles cometeram um erro. Sim, eu tinha que entrar pela passagem da esquerda. Agora não há tempo para voltar. Embora alguns consigam escapar, eles não sabem até onde precisam ir, quantas vidas serão perdidas. Por que ele não pode voltar pessoalmente para a enfermeira fantasma? Al percebe isso e exclama que Ju acabará com a enfermeira fantasma se ele voltar. Fang Ju sai da sala e, quando fecha a porta, ouve pessoas gritando para ele. Por que eles estão aqui? A culpa é dele. Ele não deveria ter escolhido esse caminho. Ele mesmo não sabia para onde estava indo. Ele não quer falar com o chefe. O que eles podem fazer agora? Fang Ju ouve isso e pensa com um sorriso. Será que eles querem deixá-lo? Vai ser engraçado. Nesse momento, Al ouve tudo e fica indignado. Como eles se atrevem? Eles não queriam ir embora. Queriam, no início. Perguntaram a ele sobre o caminho. Agora o culpam por todos os problemas. Por que eles não escolheram o caminho certo por conta própria? Wu Dahai aponta o dedo para ele e exclama, isso é diferente. Mas eles nunca pensaram que tudo acabaria assim. É claro que eles poderiam fazer tudo sozinhos, mas confiaram na escolha de Zil. Quem diria que ele faria isso? Al não consegue acreditar em suas palavras, pois está dizendo essas coisas. Dahai continua, Yu não apenas violou a confiança deles, mas também os levou à morte certa. Nesse momento, Wang Zaitenten se aproxima deles e exclama, chega, agora eles precisam descobrir como escapar daqui. Será que eles não entendem? O monstro só ataca uma pessoa de cada vez, o que significa que eles têm 2 ou 3 minutos entre os ataques. Isso significa apenas uma coisa, eles devem escolher e entregar alguém nas garras do monstro e terão uma chance de salvação. Nesse momento, Fang Ju está encostado na parede e sorri maliciosamente. Zaitang corre em direção a ele, empurra-o e exclama que ele será o primeiro. Ninguém quer ficar em uma situação desesperadora, então ele deve expiar sua culpa. Ju ao vê isso e imediatamente pergunta o que ele está fazendo. Ele deve deixá-lo ir. Um funcionário do escritório corre em direção a eles e grita que precisam de ajuda. Dahai e a mulher olham um para o outro e se perguntam como. O homem corre até Shaita e o agarra. Ele imediatamente começa a gritar, você precisa parar. Ele precisa parar. O Dahai deve ajudá-lo. Wang Shaitan responde imediatamente,
certo? Ele já está correndo. Ele então corre até Zuliao e tenta puxá-lo para longe. Ao é um tolo. Então ele deve ser uma vítima. Mas Dahai grita Zaitenten que Ao está segurando. De repente, ouve-se um som alto e a porta se fecha. Ju fica do lado de fora e suspira tristemente. As pessoas lá dentro estão em pânico e perguntam quem fechou a porta. A garota cobre o rosto com as palmas das mãos e diz: em uma situação como essa, ela não pode fazer nada. O principal é que ela não deve olhar. Wang Zaitenten senta-se no chão da sala e observa que Fang Ju está perturbada. Mas ele explica que sempre pensou que não poderia demonstrar sentimentos pelas pessoas, mas não achava que esses monstros seriam muito interessantes. Graças a Ju, ele demonstrou interesse por este mundo. Da próxima vez, ele lhes agradecerá por tudo. Nesse exato momento, ele é surpreendido pela enfermeira fantasma. Wang Zaitenten abre a porta da sala e grita: agora, eles precisam correr. Quando todos começam a fugir, Ju Ao percebe Fang Ju deitado no chão e, com lágrimas nos olhos, exclama: Ju, ele vai correr com isso. Wang Zaitenten continua correndo nesse momento, depois se vira e ri Ao. Mas, de repente, ele para e olha para trás com horror. Nesse momento, Ao abraça Fang Ju e soluça Ao. Ju sorri, fecha os olhos e diz para eles esperarem. Em seguida, ele volta ao momento em que estava com a mão na perna do fantasma. Ele fica paralisado, vira-se para o surpreso Ao e diz que eles devem ir embora. Ju Ao se levanta e pergunta novamente: o que? Ele disse o contrário, mas Fang Ju responde apenas brevemente: implantes. Ao olha para baixo e exclama surpreso com o tamanho desses implantes. Ju começa a andar e, gradualmente, começa a correr pelo corredor e a rir baixinho. Em seguida, ele sobe correndo as escadas e é notado por Wang Zaitenten, que grita que ele vem de cima. De repente, Fang Ju pula no chão na frente dele e desce rapidamente as escadas. Zaitenten está tentando gritar para ele: Fang Ju. Nesse momento, Ju Ao também corre e pergunta, surpreso: por que eles estão correndo tão devagar? Mas o homem grita em resposta: lentamente, eles já desceram 20 andares. Mas ainda não acabou. Nesse momento, Fang Ju desce as escadas e ouve Wang Zaitenten dizer que eles estão definitivamente dentro das paredes. Seu irmão mais velho disse que essas criaturas podiam criar ilusões, como mudar as paredes. Ju continua a contar: 6, 7, 8. Zaitenten grita que tudo está distorcido. Mas então ele vê Ju abrir a porta e se pergunta: são ilusões, certo? Como ele encontrou uma saída tão rapidamente? Mas Ao grita: isso é muito legal. Agora eles podem fugir. Wang Zaitenten não sabe o que dizer. Então eles entram na sala e começam a andar. Então Wang Zaitenten pergunta: Fang Ju não é um desses? Mas, de repente, eles chegam a um corredor com duas ramificações e Zaitan exclama: Yu sabe exatamente para onde ir se encontrou a saída tão rapidamente. Ele irá com ele, e eles o agradecerão quando saírem daqui. Ziu olha para a tela do telefone e diz que ainda falta 1 minuto. Ela chegará em breve. Wang Zaitan exclama com um largo sorriso: parece que ele está em uma situação difícil se conseguir calcular os horários da enfermeira fantasma. Ele lhe dará 5 milhões se conseguir tirá-lo daqui. Mas Fang Ju se vira e diz com um sorriso malicioso que precisa se apressar. Ele ainda tem negócios aqui. Zaitan fica surpreso e pergunta o que está acontecendo. O que está acontecendo? Nesse exato momento, Fang Ju bate entre as pernas de Wang Zaitan com toda a sua força. Ele começa a gemer alto de dor e cai de joelhos. Ju ri alto e exclama: ele pode deixar 5 milhões para o tratamento. Xiaotan tem dificuldade para se pronunciar. Parece que isso não será suficiente. Ju ainda responderá por isso, mas Fang Ju olha para ele com desdém. De repente, Wudao aponta o dedo para ele e começa a gritar: por quê? Por que ele fez isso? Um funcionário do escritório também começa a sacudir o punho para ele e a exclamar: sim, por que ele o agrediu? E muito mais. Mas Ju apenas explica que o monstro é tão rápido que ela levará menos de 1 minuto para matá-los. Se Wang Xiaotan perder sua força, ele se tornará uma presa para que eles possam considerar que ele ajudou os outros. Dahai coça a cabeça e pergunta novamente pelo resto. Ele deve ter confundido alguma coisa. Ju Ao fica para trás e explica ao funcionário do escritório que Ju está certo. De repente, com um movimento rápido, Fang Ju balança a perna e também atinge o Dahai entre as pernas. Ele cai no chão gemendo de dor. Ju olha para ele e diz brevemente que ele deve morrer. Dahai tenta responder algo, mas não consegue devido à dor intensa. Ao observa, horrorizado, que parece que ele foi muito cruel com Dahai. O funcionário do escritório também não consegue entender o que aconteceu. Quando Fang Ju começa a sair, ele grita para ele o que ele precisava. Por que ele fez isso? Ju continua a se afastar,
Então o funcionário do escritório aponta o dedo para ele e tenta perguntar novamente. Tudo bem, se ele bateu em Wang Zaitenten para salvá-los, mas por que precisou bater no diretor? Ju se vira e explica. Por via das dúvidas, Ao aponta para cima e sorri dizendo que Ju é muito legal. Ele então se aproxima dos outros funcionários do escritório e ouve um deles perguntar o que farão se ele decidir fazer algo inesperado novamente. Ele é normal ou não? Mas Fang Ju apenas explica que se eles forem para a direita, morrerão, e se forem para a esquerda, viverão. Eles têm pouco tempo. Após essas palavras, ele cruza os braços e suspira. Então, os funcionários do escritório se aproximam dele e perguntam com insatisfação por que ele não vai primeiro para a esquerda se esse caminho é seguro. Ou será que ele quer usá-los para que eles morram primeiro? Mas Fang Ju explica que eles terão 10 segundos para escapar enquanto ele se senta com a enfermeira fantasma. O homem se pergunta o que. Nesse momento, Jual se aproxima dele, junta as mãos e pergunta. Posso fazer isso de novo? Ele também quer ficar. Uma enfermeira fantasma aparece no teto e as pessoas começam a fugir gritando de horror. Alguém grita que você precisa correr para a esquerda. Em seguida, eles correm para a esquina e olham por trás da parede para ver o que está acontecendo. Udahai e Wang Zaitang estão deitados no chão e gemendo de dor. Zaitang pede a Ju para ajudá-los e então percebe que, de alguma forma, está úmido aqui dentro. Ele olha para sua mão, que está coberta de sangue. Ele então se levanta e grita para Fang Ju que ele matou seus filhos. Mas Ju pisa em sua mão e diz que não irá embora. Ele enfrentará sua morte. Wang Zaitang começa a implorar. Não há necessidade de fazer isso. Mas, nesse momento, um fantasma se aproxima dele e o trata na frente de Ju. Ele lambe o sangue dos lábios que ficou em seu rosto, sorri maliciosamente e fala como esperado. Esse é o sabor da vingança. Ele então ajeita o cabelo e pede a Zaitenten que não se ofenda. De repente, seu coração começa a bater rápido. Ele agarra o peito com as duas mãos e grita. Seu coração se parte. Em seguida, começa a rir alto. De repente, alguém se dirige a ele, chamando-o de amigo. O fantasma de sua esposa aparece atrás dele. Fang Ju fica paralisado e depois pergunta o que. Ele pensa que chegará o dia em que ela morrerá em seus braços. Que felicidade será! Alguns momentos depois, Ju está sentada ao lado do fantasma e segurando sua perna. O homem se volta para a mulher e pergunta. Ele vai mesmo fazer isso? Então Ju Ao se aproxima de Fang Ju. Ju o percebe e se vira. Mas quando ao ver seu rosto, ele exclama com horror o que aconteceu com ele. De repente, ele congela de surpresa. Com um sorriso sinistro, Ju estende a mão para ele e pergunta. Juntos, as pessoas à distância começam a gritar que é um monstro. Este é Fang Ju, certo? Ju ouve isso e pergunta novamente com grande surpresa. É um monstro? Então ele percebe que, depois de 20 mortes e vinganças, já está começando a enlouquecer. Ele deixou de demonstrar qualquer empatia e não consegue recuperar sua humanidade. Mas Ju Ao é diferente dele. Se ele não quiser, ele não o forçará. Mas Ao começa a dizer que ele é um perdedor de uma família comum. De todos, somente ele permitiu que ele fosse com ele. Só que ele se tornou seu amigo. Ele acredita nele. Fang Ju parece ter se tornado uma espécie de fera. Ziu olha para ele cansado e não responde. De repente, Ju Ao toca a cabeça de Wang Zaitenten com o pé e fica horrorizado. Um pesadelo. Zaitenten havia se tornado sua presa? Ele então se senta e coloca sua mão na coxa do fantasma. De repente, ele começa a passar os dedos ao longo da perna dela por algum tempo. Ju Ao esclarece por que ele os atacou. Fang Ju explica que essa enfermeira fantasma corre muito mais rápido do que eles. Então a vida de alguém teve que ser sacrificada em troca de tempo. Se eles não os escolhessem, então quem eles usariam? Ele, sempre os contradizendo. Ou Ao, que não significa nada para eles. Ju Ao ouve isso e não consegue encontrar uma palavra para responder. De repente, Ju levanta a mão e exclama. Há algo aqui. Ele também sentiu o frio penetrando em todo o seu corpo. XPO, confuso, responde. Não, mas Fang Ju continua afirmando que ele definitivamente não imaginou isso. De repente, a frieza de que o fantasma era dotado se espalhou por todo o corpo de Ziu. Ele se perguntou se o poder dela havia penetrado nele. Ele continua segurando a perna e, fechando os olhos, percebe que, a princípio, não sentiu essa energia, mas quando chegarem ao ponto de virada, ele a sentirá. Isso é realmente um presságio do despertar do poder? Ju Ao pergunta com um sorriso se o fantasma está com frio. Ele pode aquecê-la, para que seus pés não fiquem frios. Ele fará isso. Com isso, ele começa a bater e esfregar a coxa da enfermeira fantasma. Ziu olha para ele e não diz nada. Depois de algum tempo, Ao se vira para ele e explica que o tempo está se esgotando,
é hora de ir embora. Mas Fang Ju lhe pede para não se apressar. Como Uda Hai, ele sentiu um ponto de concentração de energia. Ao pergunta com esperança, realmente, se eles devem ser salvos ou não. Ele também acrescentou que pode sentir a energia, mas materializá-la e como isso não funciona. Ju se volta para ele e explica que ele não teve escolha entre a vida e a morte. Portanto, mesmo com um contato tão próximo, ele não será capaz de sentir o mesmo que ele. Ju olha para ele perplexo e pensa que viveu com Fang Ju a vida toda, mas não se lembra dele à beira da vida e da morte. Ju explica que o Uda Hai era gordinho, então o fantasma levaria 5 minutos para lidar com ele. Eles estão sentados perto dela há 2 minutos, em 3 minutos. Precisarão correr com urgência. Al responde afirmativamente. Ele entendeu. Ju continua a segurar a mão na perna do fantasma e, depois de algum tempo, a energia começa a se espalhar lentamente por todo o seu corpo. Ele se pergunta. Ele pode senti-la entrando em seu corpo, mas o que exatamente ela está passando? Talvez através do espírito. A alma é amorfa. Somente ele pode lhe dar forma. Além disso, Fang Ju imagina a alma como um bisturi, do qual emanam raios achuis de energia. O bisturi então se quebra e se transforma em um homem que absorve uma grande quantidade de feixes de energia e se junta. De repente, forma-se um ponto branco, do qual começa a emanar um brilho vermelho. Em seguida, ele se dissipa gradualmente e o ponto se transforma em uma bola vermelha. Raios verdes começam a emanar do coração e, em seguida, ele começa a emitir ondas sonoras. Ju observa que seu olfato e sua audição mudaram, e agora ele pode sentir o gosto de toda a paleta de cores. Isso está além de todas as suas expectativas. Ele se tornou mais forte e mais inteligente em tão pouco tempo. Agora a verdadeira essência deste mundo apareceu diante dele. É isso que é força? Agora ele também pode usá-la. Ele acha que seus poderes despertaram apenas 1%. Portanto, precisa se fundir com esses monstros muitas outras vezes para obter todo o seu poder. As habilidades dos Esper são o poder da alma desperta. O que ele quer, o que ele precisa, essa será a manifestação da alma. Então, o que ele deseja? O que sua alma deseja? De repente, Fang Ju começa a segurar seu estômago com as 2 mãos e exclama que está sentindo muita dor. Será que ele acha que sua habilidade é a dor? Quando ele ataca, sente muita dor. Será que ela realmente consiste apenas em sofrimento interior? No entanto, quando eu estava morrendo, ele não sentia dor física, pelo contrário, apenas tormento mental. Acontece que ele consegue fazer as pessoas se sentirem da mesma forma. Em seguida, ele ri alto e exclama que agora está satisfeito com sua força. Ju observa isso e pergunta o que ele fez. Mas Ju não ouve isso, mas pensa com prazer. Será muito bom fazer com que esses monstros se sintam da mesma forma, como ele está esperando por isso. De repente, ele olha para frente e fica muito surpreso. Sua amada esposa está diante dele e ele pergunta, e quanto a ela? Com um sorriso satisfeito, Fang Ju aprecia como a energia fantasma chega até ele. Em seguida, ele abre os olhos e percebe que 2 minutos se passaram. Ele diz a Ju que vai se atrasar. Ele quer experimentar novas habilidades. A princípio, Al ficou surpreso e depois esclareceu com alegria. Como disse Wang Shaitan, ele se tornou um Esper. Ele o parabeniza. Mas Ju vai direto para a enfermeira fantasma e, com uma atitude séria, começa a concentrar energia. Ele observa que toda a dor após 21 mortes está concentrada em seus punhos, e se houver mais mortes, ele só se tornará mais forte. Isso significa que suas habilidades são ilimitadas. Com esses pensamentos, ele atinge o fantasma com toda a sua força e exclama que ela será a primeira a experimentar isso. Bem, assim que ele toca o fantasma, ele começa a desaparecer. Fang Ju dá uma olhada mais de perto e se pergunta, ela está se dissipando? Então ele continua a bater nela novamente. A enfermeira fantasma se arrasta para o lado com um rugido ameaçador, mas Ju ainda está se preparando para atacar. Ele se pergunta qual será o efeito após um golpe, considerando que foi apenas 1% de sua força. Mas o fantasma continua comendo o cadáver. Ju olha para ela e pensa com desapontamento. Parece que o efeito é 0. Não há nem mesmo um arranhão nela. Talvez ela tenha colocado toda a sua energia na defesa. Então ele não a machucará de forma alguma. Da próxima vez, você não precisa bater com o punho,
mas usar outra coisa, algum tipo de arma. Mas ela pode vazar energia? Al ajusta os óculos e pergunta com entusiasmo se está na hora de correrem. Caso contrário, ele se sentará novamente ao lado do fantasma e manterá sua mão na perna dela. Mas Fang Zhu olha para baixo com cuidado e percebe um bisturi. Ele acha que isso é uma arma. Talvez agora ele possa fazer isso. Ele o pega do chão e raios pretos e vermelhos começam a emanar do bisturi. Zhu examina o bisturi por um longo tempo, de onde começam a emanar ainda mais raios. Então a imagem do coração aparece. Zhu olha para cima e percebe que, ao levantar o bisturi, ele imediatamente sentiu todas as experiências desse objeto com as pessoas, sentiu toda a amargura delas. Então ele pensa, frustrado, que a enfermeira não conseguiu lidar com todo esse horror e se transformou em um monstro. No entanto, acontece que a verdadeira forma está contida nesse bisturi. Ele pode lidar com ela com seu bisturi? Ele então se aproxima da placa e diz a Jual, que estava segurando a perna do fantasma naquele momento, para se afastar. Al pede um pouco mais de tempo, mas então percebe o bisturi e imediatamente concorda com um sorriso. Ok. Depois disso, Fang Zhu gira, aponta para o pescoço do fantasma e o golpeia, momento em que ele grita alto, mas não reage. Al fica por perto e, pressionando as palmas das mãos dos ouvidos, grita esse grito. Zhu olha para a enfermeira fantasma e observa que não funcionou. Al também se aproxima do fantasma e, examinando o pescoço, pergunta. O bisturi corta as pessoas com seriedade e calma, mas nem sequer o arranha. Em seguida, ele toca o pescoço dela e observa que sua pele é muito macia, por isso é tão bom amassá-la. Zhu observa enquanto Al massageia o pescoço do fantasma e pensa, além disso, esse bisturi pode cortar qualquer pessoa, por que não agora? De repente, ele exclama, este é o espírito. O bisturi deve ser alimentado pela força espiritual do proprietário, mas agora sua força está esgotada. Portanto, ele não é tão forte quanto poderia ser. Fang Zhu começa a se irritar e observa que parece que a vingança ainda não será possível. De repente, ele agarra Al pela camisa e grita que eles precisam correr. Eles não têm tempo. Nesse momento, a enfermeira fantasma se levanta, cambaleia e pergunta onde está seu bisturi. Zhu ouve isso e nota que, depois de acordar,